Pessoal, primeiro eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui. É desesperador assistir o que está acontecendo no Brasil, né? No mundo inteiro, mas no Brasil em especial, parece que a gente está acelerando aqui as mudanças climáticas para o fim chegar mais rápido. E isso dá uma angústia, porque você não encontra um canal, e eu fiquei felicíssima de saber que nós temos uma valorosa deputada aqui com a gente. Precisamos de ações urgentes em todos os ecossistemas do Brasil, porque nós demos uma arrancada num sentido destrutivo dos ecossistemas muito grande, e a natureza está aí mostrando que a gente ultrapassou o limite. Então, eu queria usar como um caso o estudo que a gente publicou, né? Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Então, primeiro eu queria dizer como é que a Amazônia está, né, na vida de todos nós, e aqui tem as lições que a gente colocou, né, nesse artigo. Deixa eu tirar isso daqui para não incomodar. Pronto. Então, primeiro eu queria falar bem rapidamente por que o planeta está esquentando e o clima está mudando. Bom, porque nós estamos mudando o balanço radioativo da Terra. Como assim? Bom, chega a luz do Sol e sai a energia infravermelha do planeta Terra. Todo o corpo emite energia infravermelha, né? Não tem aqueles óculos de ver à noite, que vê aqueles hominhos que são vermelhos? Aquilo é a energia infravermelha que todo o corpo emana. Imagina o planeta Terra, que é um corpo gigante, quanto infravermelho emana. Então, se aqui, olhando do lado de cá, vocês veem como seria o balanço radioativo do planeta Terra se não tivesse os gases de efeito estufa. A temperatura seria de menos 18 graus. Mas com os gases de efeito estufa, ela é de 15. Olha, sem gás de efeito estufa e com gás de efeito estufa, dá uma diferença de 33 graus. Então, é muito fácil imaginar que se nós estamos aumentando os gases de efeito estufa na atmosfera, como essa temperatura está esquentando. Então, é muito fácil a gente ver que nós temos tudo a ver com o que está acontecendo. E quando a gente olha essa figurinha, em azul é a população mundial, em laranja, as emissões de CO2. A gente, mais uma vez, vê que a gente tem tudo a ver com a mudança climática. E aqui a gente tem o cenário global: 86% das emissões de gás de efeito estufa na atmosfera vem de combustível fóssil. E 14% de uso de mudança da terra. No caso do Brasil, 44% é uso e mudança da terra, né, desmatamento, em torno de 30% é agricultura e os outros 30% mais ou menos é energia, né? Então, se na atmosfera fica 44, as florestas ao redor do mundo estão absorvendo 29 e os oceanos estão absorvendo 23. Então, mas ainda assim, olha, tem um desbalanço de 4%. Isso quer dizer que está sobrando e todo ano está aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera. Então, vamos ver o que está acontecendo na Amazônia. Na Amazônia, essa daqui é a Amazônia apenas a brasileira, onde atualmente 20% foi desmatado e em torno de 14% são atividades agropecuárias, dos quais 89% é pecuária e 11% é agricultura. Vejam que toda essa manchinha beijinha, tudo isso é pastagem, né? Haja gado, e o pior é que não é nem para o brasileiro comer, né? Bom, então vamos falar um pouquinho do processo que acontece com a formação da chuva. Eu fiz questão de colocar isso daqui aqui para vocês verem o seguinte: o sol bate no oceano, a água evapora e as massas de ar que entram na Amazônia trazem essa umidade. E aí vai fazendo a chuva e vai chovendo aqui, essa chuva distribui por toda a América do Sul. As árvores que estão aqui,
elas são responsáveis por de 25 a 50 da reposição de chuva. Que reposição de chuva? Bom, imagina que está entrando aqui uma caixa d'água cheia de água. E aí ela vai chovendo ao longo do caminho. Bom, a caixa d'água está esvaziando. E essa caixa d'água tem que ser reposta, tem que ser enchida novamente de água. Quem que enche? É a evaporação de rios, lagos, mais a evapotranspiração das árvores. As árvores, elas pegam a água que está no subsolo, ela passa pelo meio das árvores e vai na forma de vapor para a atmosfera. Então, elas são importantes para fazer a chuva também, né? Porque tem que continuar botando água na atmosfera para a chuva chegar até aqui. E quando essa água que estava lá na forma líquida vai para a forma de vapor para a atmosfera, ela precisa roubar energia para sair do líquido para o vapor. E quando ela rouba essa energia, ela ajuda a resfriar. Então, veja bem, as árvores, além de ajudarem a fazer chuva, ainda reduzem a temperatura, né? Nós já desmatamos 20% da Amazônia brasileira. Portanto, dá para a gente imaginar, grosso modo, que tem 20% a menos dessa contribuição para fazer chuva e também a temperatura está sendo elevada. E é exatamente isso que a gente está vendo no Brasil inteiro, não é verdade? Olha, na Amazônia, de 2004 a 2012, foi reduzido 84% de desmatamento. Portanto, sabemos como reduzir o desmatamento. Não é desculpa que não estamos conseguindo. Nós sabemos como fazer isso. Existe essa capacitação no Brasil, né? E veja, 2012 foi o menor, e depois, aqui em 2012, teve a reforma do Código Florestal, onde uma série de perdões foram feitos, e após isso, o desmatamento só cresceu, e recentemente nós estamos enfrentando, né, uma aceleração desse desmatamento num nível como a gente não via há mais de 10 anos. Então, veja, do menor para o maior, 136% já aumentou. Bom, então aqui eu quero contar para vocês, o nosso grupo, ele estuda as emissões de carbono da Amazônia e a gente faz essas medidas com perfil de avião. O aviãozinho vem com um amostrador e aí ele mais ou menos, onde tem esse vermelhinho, ele faz uma coleta de frasco. Então a gente mais ou menos que fica com a coluna de ar de concentração de CO2. E aqui nós temos, esse é um resultado em torno de 600 perfis verticais. É uma base de dados enorme, é um esforço muito grande, foram 9 anos de dados coletados nasquelas 4 localidades. E aqui vocês têm uma ideia de como que é a circulação atmosférica. Olha, o ar sempre vem do oceano e ele entra nessa direção. E aqui são os 4 locais onde a gente estuda, então dá para vocês verem qual é a área que está representada em cada local que a gente faz a medida. Bom, então aqui eu queria que vocês vissem, das 4 regiões que a gente estuda, quais foram os fluxos de CO2 que a gente observou. E a primeira coisa que a gente observou é que a diferença entre os 4 é muito grande. E aí vem a pergunta, mas por quê? Não é tudo floresta amazônica? Por que essas 4 regiões têm uma emissão ou absorção de carbono tão diferente uma da outra? Bom, a primeira coisa que a gente foi estudar foi o desmatamento. Quanto cada área dessa foi desmatada? E aí a gente descobriu que essa região que apresenta a maior emissão de carbono era mais desmatada, 37% desmatada. E é importante, gente, vocês saberem que isso foi até dezembro de 2018. Essa aceleração de desmatamento dos últimos 3 anos não estão incluídas aí. Aqui na parte sudeste, olha, aqui está marcado qual que é a região que eu estou falando, que é esses 37%. Aqui é nessa região que está 28% desmatada. Então, veja, aqui é a segunda região mais desmatada e a segunda maior emissão de carbono. Depois vem aqui a terceira região mais desmatada, a terceira
emissão de carbono, que é quase neutro isso, né? E aqui a quarta região mais desmatada, ou na verdade a menor de todas, veja, uma emissão praticamente neutra, né? E aí a gente queria entender por quê, né? O que mais estava refletindo nessa concentração. Então, a gente quis estudar o que mudou nessas regiões para que elas tivessem um comportamento tão grande. Esse é o total acumulado de desmatamento. Mas como essas regiões foram mudando ao longo das décadas? Então, a gente estudou 40 anos de chuva e temperatura em cada uma dessas 4 regiões. Aqui vocês estão vendo na bacia amazônica como um todo, né? Essa é a floresta amazônica. Vocês vão ver que ao todo a temperatura subiu 1 grau. No pico da estação seca, agosto, setembro, outubro, subiu 1,4 graus e perdeu de chuva nesse período 64. Só que isso é na Amazônia como um todo, isso é uma média. Como que isso aconteceu em cada uma das 4 regiões? Então vamos lá. A área mais desmatada, o que aconteceu com ela? Bom, ela perdeu chuva até no acumulado anual. O tanto que chove o ano inteiro, veja, perdeu 9%, 208 milímetros de chuva. Em azul é a estação chuvosa, janeiro, fevereiro, março, é o pico da estação chuvosa. E em vermelho é o que aconteceu no pico da estação seca, que são os meses de agosto, setembro e outubro. Bom, gente, vamos lembrando, nós estamos vendo no Brasil inteiro uma enorme redução de chuva agosto, setembro, outubro e aumento de temperatura, né? Então, olha só, 37% desmatado, perdeu 34% de chuva nos meses de agosto, setembro, outubro. A segunda região mais desmatada, 28% desmatada, perdeu 24% de chuva. A terceira, 17% desmatada, perdeu 20%, e a outra 16% desmatada, perdeu 20%. Mas, Luciana, por quê? Que aqui está praticamente proporcional e aqui perdeu mais chuva do que teve de desmatamento. Bom, lembra que a água vem daqui para cá e que precisa da evapotranspiração das árvores para ir repondo e fazendo chuva mais para frente? Então, essa região que está em média 30% desmatada já está afetando a chuva do lado de cá. Então, mesmo a Amazônia estando menos desmatada do lado de cá, ela já está com menos chuva, porque a maior parte do desmatamento está concentrado aqui. Agora, vamos olhar a temperatura nos meses de agosto, setembro, outubro. Olha só, essa região aumentou a temperatura nos meses de agosto, setembro, outubro, ao longo de 40 anos, 1,9 graus. Gente, isso é média, né? Ao longo de 40 anos de crescimento da temperatura. Eu não estou falando de temperatura máxima, eu estou falando de temperatura média mensal. E aqui é média de 3 meses. Imagina o que está acontecendo com a temperatura máxima. Está aumentando muito mais que aquela temperatura lá entre 2 e 3 horas da tarde. Aqui, na região que está menos desmatada, veja, o aumento da temperatura foi maior, 2,5 graus. Aqui 1,7 e aqui 1,6. Por quê? Que essa região, que está menos desmatada que essa, teve um aumento de temperatura maior. Bom, são 2 razões. A primeira, existe esse efeito do desmatamento, que é um efeito regional, e existe um efeito global. Globalmente, com as mudanças climáticas, está fazendo chover mais aqui e chover menos aqui. Então, aqui tem 2 processos acontecendo, um regional e um global. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, essa região tem uma grande superfície de água evaporando, que é o Rio Amazonas, o Rio Tapajós, o Rio Xingu, um monte de rios que tem aí, que, olha, gente, só o Tapajós tem 20 quilômetros de extensão. Então, isso compensa, então a água evapora dessa
dessa superfície de água muito grande, ajudando a resfriar. Por isso que a gente não vê um aumento de temperatura tão grande quanto aqui. E aí, isso daqui, porque de todo o fluxo de carbono que a gente mede, o único fluxo que a gente consegue separar é o fluxo do fogo. Então, tirando a emissão total de carbono menos a emissão do fogo, sobra esse daqui. O que é isso daqui? É a fotossíntese que a planta faz, que é como ela absorve CO2, a respiração, que é como ela emite CO2, a decomposição, que é a folhinha morrendo, a árvore morrendo naturalmente, e as árvores também que pegam fogo e que vão decompor. Então, são todos os processos de decomposição, degradação, não fogo, tá? Então, e veja, a gente observou que esse fluxo, olha como ele foi aumentando. Positivo significa emissão, negativo significa absorção. Nessa área, que é o sudeste da Amazônia, veja, aqui nós estamos vendo que cada ano, primeiro, a floresta está emitindo mais carbono do que absorvendo, e segundo, veja como está aumentando cada ano maior. E a maior correlação é com a temperatura. Grace é a quantidade de água no solo. É a disponibilidade de água que está no solo para a planta. Então, veja, é a falta de água para a planta junto com a temperatura que está fazendo com que a floresta esteja mais emitindo do que absorvendo. Então, aqui é o resultado do fluxo, sem o fluxo da queimada, da região sudeste da Amazônia. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, se a gente olhar só para agosto e setembro, olha, esses 3 meses aumentaram nos últimos 40 anos 2,5 graus. Se a gente olhar só para agosto e setembro, aumentou 3,1 graus Celsius. Pessoal, nem aonde a geleira está derretendo, a temperatura aumentou tanto. Como pode a Amazônia, um local cheio de árvore, aquele mar de árvore, está com um aumento de temperatura tão grande? Veja como nós estamos alterando a floresta amazônica com os desmatamentos e uso para pastagem, principalmente para agricultura também. E aqui está o mapa de criação de gado. Veja, o município brasileiro que tem o maior rebanho brasileiro é São Félix do Xingu, tá? E os 11 municípios na escala aí do Brasil que tem a maior criação de gado dentre 40 estão aqui no estado do Pará. Veja, são 20 milhões de cabeça de gado na Amazônia. Aqui em off, para vocês, eu digo que a minha contribuição para parar de desmatar a Amazônia, em primeiro lugar, eu tirei a Amazônia do meu prato parando de comer carne bovina, né? No mínimo, se cada um puder reduzir, já ajuda muito. Eu sei que também os preços da carne estão fazendo por si isso, mas o pessoal continua ampliando o gado, né? A criação de gado cada vez mais, porque a carne está cara, porque ela não está ficando aqui, ela está sendo exportada, né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito disso. Bom, aqui eu tenho um resumo, onde em laranja vocês veem o tanto que está desmatado, em azul, tanto que perdeu de água, e em branco, tanto que subiu a temperatura. E aí vocês vão ver, olha, que aqui são os maiores fluxos de carbono, em azul é o total, em vermelho é a emissão de queimada, e em verde é a absorção da floresta. Então, aqui, a região mais desmatada, a floresta está conseguindo compensar apenas 20% de toda a emissão que nós humanos provocamos. Na região sudeste, a segunda mais desmatada, mas que tem o maior aumento de temperatura, a floresta virou uma fonte. Veja, a floresta em si, ela é 1/3 do total das emissões e a queimada os outros 2/3. E aqui do lado direito, praticamente a floresta está conseguindo compensar as emissões humanas, né? Então, veja como nós estamos alterando com o desmatamento a capacidade da floresta amazônica de absorver carbono. Aqui eu tenho um resumo
colocando a região Nordeste a Sudeste aqui dentro desse 1, veja, esse 1 está 27% desmatado em média até dezembro de 2018. E dentro desse 2, está 11% desmatado. Olha a emissão de carbono na região 1 e na região 2. Vocês estão vendo que aqui é 10 vezes mais emissor do que aqui. Então, aqui, 27% desmatado, emite 10 vezes mais carbono do que aqui, 11% desmatado. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as emissões de carbono não estão vindo apenas do desmatamento, porque se fosse, aqui era o triplo da emissão que aqui. Por que é 10 vezes mais? Veja, 3 vezes maior do que seria esperado. Quais são os processos que estão também contribuindo para a emissão de carbono? Bom, acontece que durante a estação seca, a floresta está sob um estresse muito grande, temperaturas muito altas e uma disponibilidade de água baixíssima. Então, imagina uma arvorezinha modelo na sua frente. Antes de começar a estação seca, ela está lá com as folhinhas verdes, fazendo fotossíntese, né, absorvendo carbono e respirando. Conforme vai reduzindo a chuva e aumentando a temperatura, essa folhinha vai perdendo esse verde, né? Vai ficando cada vez mais pálida, até um ponto que ela vai indo para o marrom. Então, ela vai reduzindo de fazer fotossíntese, mas a respiração continua igual. Então, aí, ela já está emitindo mais carbono do que está absorvendo. E imagina que isso vai assim, fica 3 meses com quase nada de água no solo para a planta, temperaturas altíssimas, até um ponto que essa árvore pode morrer se ela for de espécies mais sensíveis. O que é uma espécie mais sensível? Espécies típicas de uma floresta tropical úmida, que é o que o sudeste da Amazônia está deixando de ser. Né? Por quê? Porque passa uma quantidade de meses grande, pelo menos 4 meses, já está chegando oficialmente em 5 meses, com uma condição muito estressante para a árvore. Então, a árvore está indo à morte, está ficando extremamente seca. O pessoal costuma desmatar na estação chuvosa, espera 3 meses para atacar o fogo, porque aí o que ficou lá está bem seco. Só que a floresta do lado também secou. A floresta que não foi desmatada. E quando ele está com fogo, essa floresta que não foi desmatada vai queimar junto. E aí ela vai emitir carbono também. Vai emitir carbono na hora que queima e vai emitir carbono depois, porque essa parte queimada, que foi carbonizada ao longo do tempo, vai decompondo, emitindo carbono. Além dessa mortalidade aumentada, dessa perda de folhas, no mínimo, durante a estação seca, virá decomposição. É por isso que aqui nós temos 10 vezes mais emissão que aqui, porque tem uma série de processos que estão acontecendo junto, que estão fazendo haver emissão, e isso não está sendo computado hoje. Isso não está dentro dos modelos, isso não está dentro dos inventários. Isso é uma emissão que a gente percebeu observando essa variação de 40 anos na temperatura e na precipitação. E aí, estudando outros artigos de colegas cientistas, aqui nessa região também é a maior mortalidade de árvores na Amazônia. Aqui a mortalidade é muito maior do que nas outras regiões. Então, veja, se a gente considerar toda a Pan-Amazônia, né, a Amazônia com seus 9 países, a floresta hoje está compensando 1/3 do total das emissões. Né? Aqui está a absorção e aqui está as emissões. Mas na Amazônia brasileira, que é a parte mais desmatada do total da Pan-Amazônia, essa compensação é apenas 18%. E isso, gente, está afetando não é só a Amazônia.
Isso está afetando o Brasil inteiro. Vamos olhar o que está acontecendo com o Brasil. Meses de agosto, setembro, outubro, é só notícia de incêndios incontroláveis, de falta de chuva, de reservatórios secos e agora até tempestades, que só existem em áreas de deserto, estão acontecendo no Brasil. Estamos plantando seca, plantando incêndios incontroláveis e plantando desertos. Esse projeto de Brasil Fazenda do Mundo não é sustentável para o Brasil. Por quê? Esse desmatamento desregrado, esse uso da água dos rios para irrigação, também sem equilíbrio, numa quantidade maior do que poderia, está levando a um colapso climático no Brasil. E quem vai sofrer é o brasileiro. Então, assim, a gente tem que botar na ponta do lápis. Quanto que o Brasil está ganhando com essa exploração exagerada do agronegócio, né, desmatando e alterando a natureza, e quanto que o Brasil está perdendo com o desequilíbrio das condições climáticas no Brasil. Né? Nós temos que ver que a perda da chuva, isso vai afetar o agronegócio também. Não tem agricultura produtiva sem chuva. Né? Então, assim, precisamos de ter medidas concretas, porque nós estamos caminhando para um colapso. Pessoal, muito obrigada. Deixa eu... Como é que eu... Não, isso aí, já voltou. Aqui. Nós lhe agradecemos por suas contribuições, né, suas reflexões de extrema importância e relevância, né, e com esse destaque, né, a redução das chuvas na Amazônia, ela está levando ao colapso não só a Amazônia, que ainda consegue ter uma resistência ou um balanço na outra ponta, mas os demais biomas estão sentindo, e essas últimas imagens refletem bem essa realidade que tem assustado nossos povos, né? Muito obrigado. Iremar, por enquanto. É importante dizer também, deixa eu só dizer mais uma coisinha, olha, o Cerrado já perdeu mais de 50% da sua vegetação, e tem uma enorme quantidade de água dos rios perto das nascentes sendo usada para irrigar a agricultura. E nós estamos vendo o Pantanal está secando. Então, assim, e precisa haver um regramento, precisa haver um manejo das nossas riquezas naturais. Nós não estamos tendo sabedoria para usar as nossas riquezas naturais e vamos sofrer um colapso muito forte que já está em andamento. Infelizmente, precisamos de medidas urgentes. Inclusive, já tem no nosso chat várias pessoas colocando as suas considerações, as suas perguntas, que depois